glória, toda a força, Deus. Oh, Deus maravilhoso, que o Senhor cresça, Senhor Jesus, em nós, que nós vamos Senhor Jesus, que a tua glória venha resplandecer sobre os teus, Senhor Jesus, aleluia, que a tua palavra não esteja amarrada no nosso coração, que nós nos ouvimos, nós colocamos na prática, Senhor Jesus, nós aprendemos aqui, é que te peço e te agradeço, em nome do teu amado Jesus, amém. Ainda em pé, vamos adorar a Deus. Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, amém? Nós estamos hoje no nosso 7º dia da nossa campanha, né? Nós entramos na nossa segunda metade. Eu gostaria de chamar a nossa irmã Eliane, ela vai estar ministrando a palavra do Senhor. Eu queria que você aplaudisse o Senhor recebendo a nossa irmã, em nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vou estar lendo aqui
aqui o versículo, né? Primeiramente eu quero agradecer, né, ao pastor Moisés por estar dando essa oportunidade nessa noite, a esposa do pastor também, e a todos que estão aqui nessa noite. Que a honra e a glória seja pelo Senhor. Eu sou nada, eu sou cinza, eu sou pó, eu sou a menor da casa de meu pai. Mas uma coisa você pode ter certeza nessa noite: o Senhor tem algo aqui a falar comigo e com você. João 10, 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Amém? Pode tomar teu assento, irmãos? Eu li aqui esse versículo, porém eu não vou ficar nele. O Senhor me deu uma mensagem nessa noite e não vai fugir disso. Os irmãos, fiquem tranquilos. Mas aonde eu vou estar lendo nessa noite é em Mateus 25. Mateus 25, eu já vou estar lendo para não tomar muito tempo dos irmãos. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas, e as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas os prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e a porta se fechou. Mais tarde as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. Aqui, irmãos, nessa noite, a minha voz ela é bem forte. Se eu não quiser abaixar, porque tem hora que eu vou aumentando o volume. Mineiro é assim, né? Começa a falar baixinho porque a boca está gritando. Aqui, quando o Senhor me deu essa passagem, eu fiquei meditando nela há dias, para saber o que o Senhor queria falar primeiramente comigo e depois com a igreja. E aqui o que eu e você vimos é que é chamado 10 noivas, certo? São ali separados 10 noivas, porque o noivo vem ao encontro. Naquela época, como de costume, Jesus, aonde Jesus está uma multidão com ele. E em quase toda a ministração eu falo que aonde Jesus estava, tinha pessoas de vários tipos. Tinha pessoas com conhecimentos avançados, tinha pessoas ali mais simples, tinha pessoas mais ricas, tinha pessoas mais humildes, tinha pessoas com mais entendimento, tinha pessoas com menos entendimento. Mas Jesus, aquele que veio para nos salvar, para nos resgatar, ele começa a falar em meio àquele público. Jesus não faz diferença nenhuma. Jesus não está ali ministrando uma palavra somente
entender. Então aqui Jesus começou por parábolas e de repente Jesus está aquela multidão. Eu imagino irmãos, porque a minha mente voa quando eu entro na palavra de Deus. Eu imagino aquela multidão sentada em meio a gramas, um sentado a pedras, que antigamente tinha também. Eu lembro de eu criança sentar numa pedra na frente de casa, esperar minha mãe chegar do serviço. E está todos ali. E Jesus começa ali a falar essa parábola. E essa parábola, Jesus estava falando da sua vinda, da sua volta. Então ali relata a minha e a tua Bíblia que tem 5 prudentes e 5 imprudentes. Agora, o que o Senhor falar ao meu coração é que todas essas não tinha diferença nenhuma, pastor. Naquela época era usado lamparina. Quem é mineiro aqui teve a época da lamparina, se acordava com o nariz tudo preto. Eu lembro que a gente era criança, usamos isso, porque não tinha luz. E essa lamparina, ela tinha que ser ali abastecida, vamos falar assim, com azeite. O azeite nada mais é do que a presença do Espírito Santo na minha e na tua vida. Então, o que eu fico assim olhando, imaginando, é que todas elas sabiam que esse azeite chegaria uma hora que ele acabaria. E quando o azeite acaba, a lamparina apaga. Só que um grupo sai de sua casa, leva a lamparina com azeite e ainda leva mais azeite sobrando. Isso é uma pessoa prudente, é uma pessoa cautelosa. Essa foi aquela noiva zelosa, ela saiu ao encontro do noivo, ninguém sabia o horário. Eu e você não sabe a hora que o noivo vai vir e vai tocar a trombeta e aqueles escolhidos ouvirão, mas nós não sabemos a hora e nem o dia. Mas uma coisa eu e você sabemos, que a nossa lamparina tem que estar acesa, a nossa lamparina tem que estar com azeite. E em meio a isso as outras também sabiam. Porém o grupo sai, e o mais interessante que eu olho assim, sou curiosa, penso, sigo comigo, eu imagino nos dias de hoje, como na época de Noé, irmãos, enquanto Noé está fazendo aquela arca, o povo está lá louco, aonde nem chuva tem, aonde que ele vai com isso? Eu imagino como chegura minha, na minha mente, talvez essas outras 5 olham para essas que estão levando um azeite de sobra e pode até pensar, por que elas estão levando tanto azeite? Se só essa lamparina é o suficiente. Talvez você olhe para alguém e você tem falado, por que tanto que ele vai para a casa de Deus? O que tanto ele faz lá? Se tem culto só quinta e domingo, por que ele vai na oração de segunda-feira? Por que ele vai nos outros compromissos? Se o culto oficial é quinta e domingo? Porque esse tem azeite sobrando na sua lamparina. Essas 5 imprudentes, eu titulo elas uma morte. E a nossa Bíblia Sagrada, ela fala assim que os mornos, Jesus gritarão. Para mim, ou é gelado ou é quente, irmãos. Isso é tudo. Eu não tomo leite morno. Meu filho que está lá em cima sabe. Tem nojo.
dia será dessa forma. Só, irmão, que em meio a isso que eu falei aqui, muitas das vezes você olha para você nessa noite, como eu olhei para mim no meu interior. Que tipo de noiva nós estamos sendo? Aqui tem azeite aí sobrando, ou que o azeite está se acabando? Porque o noivo ele virá, e ele virá buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E quando chega a meia-noite que bate ali, e alguém, né? Sempre tem alguém. Você pode ver, se acontecer alguma coisa na sua vizinhança, na rua da minha casa, de vez em quando acontece uns negócios lá, você só escuta os vizinhos gritando. Eu nem saio, mas sempre tem um para contar a notícia, né? Para vir na frente gritando. Então eu imagino o noivo vindo, como o dia que ele virá buscar a sua igreja, que nós vamos ouvir a trombeta soar. Vem alguém e ele vem gritando: o noivo vem, o noivo está chegando. E nos relata a minha e a tua Bíblia que ao passar o entardecer, elas tosquenejaram, elas cochilaram, e de repente, em meio ao cochilo, quem que não tira aquele cochilinho, uns 20 minutinhos, quando vê a corda que passou uma hora? Todas, relata a minha e a tua Bíblia, todas cochilaram, e ao cochilar, elas adormeceram, caíram no sono profundo. Então, vindo aquela pessoa gritando, elas acordam. Eu imagino meio que acordando, limpando o olho, né? A mulher tem disso, dando uma ajeitada no véu. E aquelas que estavam preparadas, acorda, já se levanta, né? Dá uma sacudida, uma balançada assim para acordar bem direitinho. E as outras, quando olha a sua lamparina está apagando, não vai dar tempo. Daí ela olha para a outra e fala: empresta um pouco do teu azeite, daqui a pouco eu vou chegar na mensagem. Empresta um pouquinho do teu azeite, irmã Brolinha. Daí a irmã Brolinha fala para mim assim: irmã Eliane, não dá para me emprestar para você, porque se eu emprestar para você um pouquinho do meu azeite, ele vai acabar. O que a irmã Brolinha está falando? Eliane, não vai resolver emprestar para você, porque se eu emprestar, nem eu nem você vai entrar. Agora sim nós vamos entrar na palavra. O que significa isso? Muitas das vezes você tem se apoiado, se encostado em pessoas ao seu lado. Eu costumo falar isso. Todos que me conhecem sabem que eu sou bem direta e reta. Eu falo assim: no dia que Jesus voltar, ninguém vai subir na barra da minha saia, ninguém vai subir grudado no meu pé. E tem uma pessoa que chega e fala para mim assim: não, eu vou grudar no seu pé. Não vai adiantar, porque o meu corpo ele vai ser transladado, transformado. Então, mesmo que tentar, não consegue. O que o Senhor fala para mim e para você? Muitas das vezes, irmão, sabe o que acontece com essas noivas que acabam dormindo, que acabam perdendo o azeite? Ela começa a olhar para a pessoa que está ao seu lado. Muitas das vezes, dentro dos nossos lares, em meio aos nossos familiares, tem muitas pessoas que um dia estavam com a lamparina cheia, transbordando de azeite, mas veio a prova, veio a tempestade, veio o vento, veio as calúnias,
transbordar de novo. Lembra aquela viúva que não tinha nada? A mulher já tinha perdido tudo. E ela vai até o profeta e chega até ele e fala assim: já acabou tudo. Eu imagino, a mulher já tinha perdido tudo. A única coisa que ela tinha ali para dar o sustento era o filho, o homem. Porque naquela época eu e você, mulher, não tinha um valor em meio à sociedade. Nós, mulheres, servia para servir os esposos, para servir a casa. Nós não trabalhávamos fora para ter o sustento igual hoje para ajudar o esposo. O esposo era que mantinha a casa. Essa mulher já tinha perdido o provedor, o esposo, mas restava ainda o filho. E quando ele falece, nos relata que tem uma dívida a ser quitada, né, irmã Fátima? E essa dívida, eu imagino que essa mulher foi pegando tudo que ela tinha dentro de casa e vendendo. Vendendo, tentando pagar a dívida. Chega uma hora, essa mulher não tem mais nada. Mas essa mulher sábia, prudente, que conhecia o servo, que conhecia o Deus vivo, que naquela época Jesus ainda não tinha voltado. Jesus usava os profetas para falar com o povo. Essa mulher sai ao encontro do profeta, chega até a casa dele, relata a dificuldade para ele, fala: olha, que eu tinha acabou-se tudo. E agora os credores estão batendo na minha porta, querendo levar os meus filhos. Mas aquele que serve a Deus é tão gostoso, porque quem serve a Deus não teme. Quem tem intimidade com Deus não teme. O profeta, ele tinha ali uma aliança direta com o Pai. O Pai falava diretamente com ele. Eu imagino que essa mulher, até ela, pastor, deveria ter esquecido que ela tinha um pouquinho de azeite. Daí ele pergunta: mas o que você tem na sua casa? Eu imagino como dona de casa, que nós mulheres sabemos tudo que falta. O homem é daquele jeito mesmo. Abriu a geladeira, a margarina está na porta, ele fala que acabou. Mas nós mulheres não. Vai lá e pega um negócio assim mesmo. Nós é triste. Deus caprichou. Não estou esculhambando para os homens não, pastor. Mas nós é mais ligeiro, mas é. Os irmãos, ele abre uma caixa. A mulher tem umas 5, 6 na cabeça funcionando. Se você conversar, se eu conversar com meu esposo sobre um assunto e sobre outro, eu vou perguntar para ele, vai falar para mim que eu só falei um. E se eu ter mais, vai falar assim: você está doida que você não falou disso comigo. Agora nós mulheres, nós conversa isso, aquilo, nós dá conta de tudo. Então, ele pergunta: o que tu tens na sua casa? Imagina a verdade, dá um estalo. Ela olha para o profeta. Jesus é maravilhoso. Ela olha para esse profeta e ela fala assim para ele: eu tenho sim, eu tenho um pouquinho assim de azeite na lamparina. Você tem esse pouquinho de azeite na sua lamparina nessa noite? Ah, sério, passou? Você tem? Olha para você aí, você tem esse pouquinho? Porque desse pouquinho o Senhor vai transbordar. O Senhor falou para essa mulher: vai para a tua casa. O profeta: vai para a tua
ser aquela xicrinha de açúcar, assim, que era uma xicrinha mesmo, literalmente. Era uma xicrinha de café. Daí o profeta fala para ela assim: ó, vai fazer o seguinte, você vai para sua casa, fica lá, sabe? Entrou na sua casa, você vai fechar a porta, você vai falar para os seus filhos, só para quem está dentro da casa, está entendendo o mistério de Deus? Vai na vizinhança e começa a pegar os vasos lá emprestados. E eu imagino, pastor, menino é uma coisa triste, né? Ixi, só eu de mulher, imagina, no meio de uma. Nossa, tinha um abençoado que dava trabalho, era arteiro, cortava dedinho de pé, atrás de pipa, ixi, você vê? Menino é uma coisa triste, eu imagino esses meninos saindo, mas numa alegria, e ainda assim, né, que as pessoas de antigamente assim, hoje eu sou de antigamente, o óleo de peroba ele brilha aqui, ó. Imagina esses meninos batendo. Viu? Mamãe pediu para ver se você tem um vaso para emprestar. Vizinho empresta, e essas crianças vai e leva. Depois que levou os vasos, o que o profeta falou? Fecha a porta. Tem coisa que vai chegar na tua casa, fecha a porta. É só para você e a sua família. A mulher foi em casa caladinha. Ela não postou no Facebook. Ela não colocou no jornal Acontece. Ela não colocou em notícias de Botucatu. Mas ela foi para a tua casa, fechou a porta. E ele fala assim: quando você fechar a porta e tiver todos os vasos, você começa a derrubar. Quanto era mesmo azeite? Vocês lembram? Era o quê? Um pouquinho. Mas um pouco na mão do Senhor se torna muito. Lá nas terras da sul. E eu imagino, essa mulher começa a colocar ali gotas. E essa gota ela enche o vaso. E você olhando, ela não enche até transbordar, porque Jesus não gosta de desperdício. Jesus faz tudo no ponto certo. Se você ler, você não vai achar que transbordava de azeite, mas que encheu-se todos aqueles vasos. E em meio a esse vaso está cheio de azeite, essa mulher, ela não somente quita a sua dívida, mas a minha e a tua Bíblia relata que ela viveu do que sobrou, ela e seus filhos. Esse é o Deus que eu e você serve. Esse é o Deus que muitas das vezes você fala: Senhor, eu não tenho nada. Senhor, eu não tenho força. Senhor, eu não tenho ânimo. Senhor, como que eu vou lá se eu me encontro dessa maneira? Esse é o Deus que quando você fala para Ele: Senhor, só tem um pouquinho de azeite, Ele fala para você: mas já é o suficiente, minha filha, porque eu sou Deus capaz de encher você de novo, da ceia.
está recuado, está amedrontado. E o Senhor leva Davi, aquele que estava esquecido lá, e ele derrota o gigante. Então nesta noite, eu quero que você que está achando que você é pequenino demais, o cargo que está chegando nas tuas mãos, venha olhar nessa noite o que Deus fez na vida de Davi. E quando Deus exalta Davi, não exalta Davi para que Davi apareça, mas Ele exalta Davi para que seu nome apareça. Quando você estiver nesse cargo, não deixe o ego, o orgulho subir ao teu coração, mas fale que o Senhor, que cada dia mais eu diminui e o Senhor cresça e o Senhor apareça. Quando você e eu olhamos a passagem das 100 ovelhas, uma sai do aprisco, relata a palavra que o bom pastor, ele larga 99 no aprisco e sai atrás de um. Muitas das vezes existe aquela pessoa que ela, costumo falar que está igual Pedro, está andando com Jesus, está falando com Jesus, mas ainda não teve encontro com Jesus. Pedro só vai ter um encontro com Jesus após Jesus ser crucificado, ressuscitado, e ainda assim Pedro está frustrado, volta a pescar, e Jesus manda, olha que coisa gostosa, Jesus manda, vá até Pedro e fala que eu estou chamando. Quem te chama nesta noite é Jesus, não é o pastor, não é a sua mãe que está lá dentro da tua casa pegando o teu pé para vir para a igreja, não é você que está pegando o pé do teu marido, mas Jesus, Ele chama, Ele tem poder de alcançar aquela alma que está lá. Basta você continuar perseverando. Não venha cair no sono, não venha deixar o azeite acabar. E nos relata a palavra que Ele vai atrás dessa uma ovelha. Você poderia falar, mas por que atrás de uma, se Ele tinha 99? Essa uma ovelha está aqui nesta noite, porque você pode não ter valor para o mundo, você não pode ter valor dentro da tua família, você não pode ter reconhecimento dentro da tua casa, mas Jesus, para Ele você tem valor, um grande valor, e Ele não abandonou as 99. As 99 estavam no aprisco e já sabia obedecer o seu pastor. Essa, imagina uma ovelhinha nova que chega na igreja, de repente ela começa a olhar aqui, olhar ali, de repente ela vai faltando um culto, outro culto, quando vê a ovelhinha está em casa. Só que uma coisa eu falo, irmãos, quem gera ovelha é ovelha, o pastor só cuida. Muitas das vezes tem ovelha fora do aprisco, do lado da tua casa. Pode ser que não é nem do teu ministério, mas naquele dia Jesus não vai buscar placa de igreja, Ele vai buscar o seu povo. E muitas das vezes essa alma está perecendo ali do teu lado, porque você não tem coragem de abrir a tua boca e convidar ela para vir no mundo. É muito fácil a gente olhar e culpar o pastor, culpar o pregador, culpar o cantor, mas o difícil é eu e você olhar para nós e falar o que estamos fazendo. Porque servir a Jesus não é estar em cima de um púlpito. Servir a Jesus é o que você está fazendo lá fora.
Você está sendo espelho para que as pessoas apenas olhem para você e vejam e falem assim: aquele ali é um cristão. Ou não? Dentro da igreja é fácil. Dentro da igreja você tem que sentar. Dentro da igreja você não pode olhar para o cara feia, por irmão. Não pode fazer nada. Porque eu sou pequenina, mas eu tenho uma visão aqui de tudo. Eu acredito que o pastor também. Estou vendo até o irmão Hermes lá em cima, escondidinho. Então, dentro da igreja é muito fácil servir a Jesus. O difícil é servir a Jesus, sabe aonde? No meio dos seus amigos. Presta atenção, quando você está começando a servir a Jesus, que você está firme, mas firme na rocha. De repente você não tem amigo. Você tinha uns 2, 3, alemão. Você começou a seguir Jesus, começa a brotar. Brotar, amigo. Para chamar o quê? Vamos dar um rolezinho ali na avenida. Rolezinho não tem nada a ver. Só uma voltinha só. Só que esses amigos seus não conhecem Jesus, não servem a Jesus. E daí você olha assim e fala assim: o que tem, né, pastor? Um rolezinho só, não fazer nada demais. Daí no meio desse rolezinho, irmãos e irmãs, chega lá os amigos e fala assim: traz um chope. Daí o amiguinho que vai na igreja, traz uma água. Não fala. Ele pensa: vou pedir uma água. O outro traz uma cerveja. E ele: vou pedir uma água. Traz um chope para mim também. Porque ele não está pronto para andar com esse tipo de gente ainda. Não que você não vá andar. Você vai. Quando você conseguir sentar em uma mesa aonde vão pedir chope, vão pedir cerveja, vão pedir uísque, vão pedir não sei o que lá mais, que eu não conheço todas as bebidas, e você vai falar: traz para mim uma água com gás. Você vai tomando água com gás, vai conversar. Começou com conversa desfiada. Vocês estão entendendo, né? Porque ninguém aqui é ingênuo. Começou com esse tipo de conversa. Você já dá uma levantada, fala que vai no banheiro: olha, minha mãe ligou, está preocupada, vou ir embora para minha casa. No outro dia, sabe o que vai acontecer? Esses amigos seus vão ligar para você e vai falar: cara, tô numa ressaca brava aqui, meu. Mó dor de cabeça, dei mau trabalho para minha mãe de noite. Você vai falar para ele: cara, eu tô de boa, dormi bem, não precisei beber para ficar alegre e rir com vocês. Do mesmo jeito que vocês deram risada, eu dei com a minha água com gás. É assim, é essa a nossa diferença, tem que ser lá fora. No serviço, não pode ser o crente limão. Gente, coisa triste é você trabalhar com crente limão. Meu Deus do céu. Ele chega com a cara amarrada, você olha assim, você não é nem crente, você já fala: o sangue de Jesus tem poder. O que aconteceu com essa pessoa? Não foi na igreja? Será? Por meio de atravessar, não sei o que tem. Não pode, você tem medo de falar bom dia pro crente irmão? Não, irmãos. O seu dia foi ruim, quem trabalha com você não tem nada a ver com isso. Ele não conhece Jesus, você conhece, abençoada. Chegou lá na prova, naquele vento que, olha, balançou para lá, balançou para cá, mas não caiu. Bom dia, tudo bem? Só Jesus sabe a prova. Bom dia. Eles olham e ficam espantados com você e falam: que alegria tudo isso. Logo de manhã já não gosto nem de falar. Chegou tudo desse jeito aqui na empresa.
quê? Porque no meio dessa conversa você vai ter a oportunidade de apresentar Jesus para essa amiga tua de faculdade. Eu falo isso, irmãos, eu não estou contando história de ninguém que eu ouvi, eu estou contando história que eu vivi. Porque o gostoso é você contar o que você passou. A história dos outros é gostoso, mas você falar assim, não, eu vivi isso. Eu ganhei uma testemunha de Jeová sem fazer nada. Eu ia trabalhar, eu chegava lá, não sei o que acontecia comigo, nem eu entendia, mas eu começava a falar, que eu falo igual uma maritaca mesmo. A mulher calada, puta! E eu falava, de repente, não sei o que acontecia lá, era o Espírito Santo, porque começava a falar, nossa, meu ponto de quarto, nossa, esse livro foi uma benção. Ela falava, vem pregador de fora? Ah, não, que pregador de fora? Olha, a palavra foi essa, ó, João 3,16, e começava a falar da palavra, e a minha testemunha de Jeová, né? E eles conhecem a carta da Bíblia, irmão, aí é tudo pra trás, não conhece. Daí começava a conversar, daqui a pouco começava a entrar no meu ritmo, pastor, e começava a entrar na palavra e falava. Ia lá de novo, chega eu lá, veio um culto de domingo. Nossa, mas conversa aleatória. De repente eu não sei o que é que eu estava comendo culto. Você vê o culto de domingo, mas foi uma benção. Mas o jovem cantou um louvor lá. Ah, não, eu vou pôr aqui no celular, vou colocar. E eu não sabia que era testemunho de Jeová. Porque eu falava minha sotaque. Daí, quando foi um dia, ela falou para mim que ela ficou com vergonha de falar que ela era testemunha de Jeová. E conversei com essa mulher, eu fiquei lá 1 ano nessa casa, irmãos, de diarista. 1 ano. Conversava, nós ficamos amiga mesmo, troca mensagem todo dia. E daí chegou um dia, ela falou assim, viu, eu tenho um negócio que eu preciso falar com você. Deus tocou no meu coração e eu não tive coragem ainda de falar. Eu falei, nossa, mas tão sério assim, nós precisamos ir lá no fundo, porque ninguém pode ouvir daqui. Eu falei, meu Deus do céu, será que é algum homicídio? Uma coisa assim, que ninguém pode ouvir? Eu falei, não, vamos. Cheguei lá no fundo, ela falou assim, ó, uma coisa para você. Quando eu era mais jovem, eu ia na igreja, eu era para certa igreja tal, eu não vou citar o nome, me mataram, entrei no testemunho de Jeová, sou daquela que vou até nas portas, entregar o negócio, faço isso tudo, que eu não entendo nada disso. Nossa, sério? Era isso? Daí eu falei, para você não mudou. Você não vai me tratar diferente? Eu falei para ela assim, sabe por que eu não gosto de tratar diferente? Porque a verdade que eu conheço, independente da pessoa que seja, ela não vai mudar em mim. E se você for olhar, como você é testemunha de Jeová, você também lê a Bíblia, se você for olhar Jesus, escriba seguia ele, fariseu seguia ele, vários tipos de pessoas seguiam ele, mas se você olhar para Jesus, você não vê em momento nenhum ele maltratando nenhum deles. Pelo contrário, ele amou todos eles, ele ama todos nós. Passou disso, eu continuei indo, levei ela no encontro de mulheres, que eu não sou mesmo, pastor da igreja. Eu era líder, fiz o encontro de mulheres, falei para ela, eu tenho um convite muito especial para você. Ela mora bem lá no sul fim de Rubião. Tem um encontro de mulheres na igreja, vai ser uma bênção, você é minha convidada de honra. Ó, todo mundo tem que levar uma pessoa, eu escolhi você. Ela falou, eu moro muito longe, não passa o quê? Passa onde? Vai passar um carro. Vou lá na tua casa te buscar. Fui com a minha filha, me perdi, irmãos.
foi, ainda não tinha aceitado Jesus, voltado para Jesus. Foi, chegou lá, teve os negócios de brinde que a gente faz. Ela ganhou um brinquinho, ela não tem nem a orelha furada. Ela fala para mim assim, que ela é cearense. Gente, eu tenho facilidade de amizade com cearense, com baiano, amo. Fala daquele jeitinho, do jeito de nós, né? Tudo meio arrastado. Ela, mulher do céu. Quando eu cheguei em casa, mulher, que eu abri, eu vi aquele brinquinho. Minha filha queria, achou a coisa mais linda do mundo, falou, dá pra mim amanhã. Ela falou, não dou, mulher. Esse brinquinho que eu ganhei aqui é de uma amiga muito especial. Eu não vou usar, mas eu vou guardar. Guardou esse brinquinho. Passou-se um tempo. Eu falava, mulher, eu vou numa igreja lá perto da sua casa. Fui, pesquisei, falei para ela no Brasil para que tinha lá. E ela não conseguia ir. E eu orava, Jesus, eu não moro do lado da casa dela. Mas, Senhor, coloca um servo teu para incomodar, para chamar, para ir na tua casa. Um belo dia, pastor, fala até arrepio. Vou trabalhar quando eu chego lá. Bom dia, mulher. Bom dia, mulher. Por que tá tão alegre hoje? Mulher do céu, você não sabe. Eu falei, o que foi que aconteceu? Estou na presença de Jesus. Mulher, Jesus, parece assim que tinha um negócio assim na minha vista. Mulher, ela fala assim, mulher, tampando, de repente eu comecei a ver que aqueles negócios lá era tudo diferente daquilo que eu comecei a ler. Eu lia, eu falava, aqui está diferente de lá, está tendo alguma coisa, e começou o Espírito Santo a trabalhar e a carne lutar, e o Espírito Santo ele sempre vence. Está firme na presença de Jesus. Até hoje, irmãos. Recebo mensagem de bom dia, recebo palavra, ela escreve, não é aquelas mensagens prontas, escrita. E todo dia ela entra em contato comigo. Nós se vê uma vez por mês. E ela fala, mulher, não vejo a hora de te ver. Quando vê, nós para lá, nós bate um papo na rua, depois ela entra, vai trabalhar. Então, irmãos, eu falo isso porque muitas das vezes Deus, eu não sabia que Deus estava me usando, eu não sabia que não era testemunho de Jeová. Eu vou ser sincera, não imaginava nunca que a mulher não era nos caminhos do Senhor. E eu só comentando da palavra, que eu chegava lá, aí estava conversando disso, daquilo, de repente estava um negócio que começava a falar comigo. Sem saber, a mulher não tinha coragem de falar que era testemunha de Jeová. Depois falou, Jesus foi lá e trabalhou no coração dela. Tirou a cegueira espiritual dela, ela voltou nos caminhos do Senhor. E eu não fiz absolutamente nada. Nada. Só conversando de Jesus. Então talvez Deus tenha te usado para falar de Jesus e agora você não está entendendo. Que eu nunca que eu ia entender isso. Só fui entender depois de eu saber da história. Mas Ele está te usando para ganhar alma para Ele, para não deixar vidas perecer. Quando eu era criança, eu lembro que uma irmã, uma vizinha minha, chegou em mim e falou assim, que Jesus ia voltar no tal ano, pastor. E eu fiz as contas, falei, nossa, mas eu vou morrer tão nova, nem sabia o que era a vida de Jesus. Falei, nossa, eu vou morrer nova demais. Sério isso? Ela falou, Daí as outras jovens, né? Da igreja, pastor. Da igreja. As outras jovens, né? Aproveitou da minha inocência e falou, não, verdade. Tal ano ele vai voltar. Daí eu ainda nem sabia fazer conta direito. Eu assim, nossa, nova, hein? Não vou chegar nem nos 18. Uma tristeza que bateu. Mas eu não sabia, né? O que era essa morte.
Ah, Senhor, eis-me aqui. Irmãos, quem serve a Jesus, quem conhece a Jesus, não tem medo da morte. Só tem medo da morte quem não tem essa certeza, essa convicção de quem realmente Jesus é. Eu até uns anos atrás morria de medo de morrer, pastor. Morria de medo. Quando eu era criança, falaram que eu e meus irmãos tinham que fazer um tal de check-up todo ano, porque minha mãe tinha problema no coração. Eu tenho certeza que nem merecia. Mas eu, todo ano, estava lá, pastor, batido, check-up do coração, com medo de morrer. Depois, olha, agora se pede é quando eles querem, não quero mais saber. E agora aqui, eu vou terminar, mas eu vou concluir com um ponto aqui que ficou de interrogação, quando eu falei que Jesus andou com Pedro, Pedro andou com Jesus, Pedro ouviu os ensinamentos de Jesus, mas Pedro chegou a hora que ele se frustrou e ele voltou a fazer o que ele fazia antes. E daí você lembra que eu falei assim, Pedro teve um encontro com Jesus só depois? Porque quando eu medito na passagem de quando Judas chega e dá o beijo, Pedro saca a espada, arranca a orelha de Malco, e Jesus chama a atenção dele e cola a orelha de novo. A primeira prática foi feita por Jesus. A primeira porta que se abre sozinha foi aberta por Jesus. Então, até esse momento, Pedro não tinha encontro com Jesus, porque se ele tivesse, ele não tinha sacado a arma. Teria, pastor? Não tinha. Porque Jesus estava todo momento alertando, falando com eles. Mas depois, é algo tão extraordinário, que depois, quando Jesus chama, e Pedro, ele teve aquele verdadeiro encontro com Jesus, ele aceita o teu chamado na tua primeira ministração, ele ganha mais de 3.000 almas, sem contar as crianças e mulheres. Então isso é ter um verdadeiro encontro com Jesus. Quando ele sabe, pode levar ele para o açoite, pode levar ele para a prisão, pode levar ele para onde quiser, que ele vai, porque ele sabe que se ele morrer, pouco importa. O importante é que ele vai morrer ali, mas vai com o Pai. Nesta noite, se você está aqui, eu quero te falar algo. Se você está desanimado, se você se encontra abatido, no final, o pastor vai fazer uma oração. Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente, porque eu sei que tem muita gente que é tímido, tem vergonha, assim como eu também fui um dia. Mas quando o pastor estiver fazendo a oração aqui, peça ao Senhor o que você quer, o encontro que você quer ter com Ele, o primeiro amor de quando você aceitou Jesus, que você não estava nem aí quando os outros falavam lá, a crente, todo dia no culto, no monte. Peça esse primeiro encontro com Jesus, que Ele te dará, e você receberá o renovo de novo. O azeite ele vai encher de novo nesse vaso, e ao encher, você vai fazer diferença dentro da tua casa, dentro do
no teu serviço, dentro da tua escola, onde você passar. Quando acontecer alguma situação, pare e pergunta: o que Jesus faria? Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam e adoram ao Senhor. Nesse momento nós vamos orar. Hoje nós temos o nosso devocional. Era ter pelo menos 5 pessoas que você sabe que está fora do caminho do Senhor, orar por essa pessoa e trazer a sua listinha para o culto. Então você que tem a sua listinha está aí na sua mão. Nós vamos orar, apresentando a vida dessas pessoas, pedindo que o Senhor abra bem os nossos ouvidos para ouvir a voz dele como bom pastor. Também o Senhor alcance, esse bom pastor que vai atrás das ovelhas, alcance essas pessoas que estão longe do caminho do Senhor. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos que vão ficar de pé, vão ajoelhar, fique à vontade. Então nós vamos orar, vamos falar com Deus, pedir essa graça por nós e por aqueles que nós colocamos aqui como alvo da nossa intercessão nesse dia. Pai amado, Pai santo, Pai querido, nós oramos a Ti. Ouvimos hoje, Senhor, acerca de Mateus 25, quando Jesus está falando acerca dos últimos dias. O que há de acontecer sobre esses dias? Aqueles que estão prontos e aqueles que não estão prontos. Aqueles, ó Pai amado, que fizeram de tudo para se encontrarem preparados e aqueles que viveram desapercebidos. A minha oração, Senhor amado, enquanto igreja, é que nós possamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Dar-nos ouvidos para ouvir a sua voz, para discernir aquilo que o Senhor está dizendo, para discernir aquilo que o Senhor está falando e para andar segundo a direção que o Senhor está dando. Como pastor, nós somos suas ovelhas. Pai, nós sabemos que o Senhor é um bom pastor, não é apenas um pastor, mas é um bom pastor. É aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Nós oramos, Pai, para que nós possamos ser guiados por esse bom pastor, ser direcionados por esse bom pastor, ser, Pai, apacentados por esse bom pastor. E nós oramos, Senhor amado, para que a sua igreja, a igreja do Senhor neste lugar, ela seja uma igreja, Pai, que ouve a voz do bom pastor, que entende a sua voz, o seu chamado e anda em direção a essa voz. Mas nós também sabemos, Senhor, que a ovelha do Senhor que estão espalhadas, elas perderam contato com o bom pastor, elas perderam, Pai, a unção do bom pastor, e elas estão perdidas, errando, Pai amado. Mas nós nessa noite oramos, pedindo a tua graça, que aquele bom pastor não deixe as ovelhas no aprisco, mas tem coração, disposição, amor, vontade, graça, para ir atrás dessa ovelha. Nós oramos, Senhor amado, para que as ovelhas sejam alcançadas. Usa a nossa vida para isso, nos usa como instrumentos para isso, usa a nossa vida para que esta ovelha perdida, longe, cansada, em perigo, ela ouça a sua voz, Senhor amado. Nós oramos a tua graça, Senhor, e nós clamamos ao Senhor. Pai, não existe ninguém, Senhor amado, que ame tantas as pessoas quanto o Senhor as ama. Nenhum de nós ama tantas as pessoas da maneira que o Senhor as ama. E nós oramos pedindo pela vida delas. Intercedemos essa noite e pedimos, Senhor, usa a nossa vida como um instrumento para alcançar essas pessoas, para que elas sejam alcançadas e que elas venham para debaixo, para dentro desse aprisco, dessa segurança, desse lugar de vida e vida abundante, Pai. Nós oramos, Pai, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos, ó Pai, todo o mal, Senhor, tudo aquilo que está amarrando, prendendo, enlaçando, Pai amado. Nós oramos que todo jugo caia, que toda corrente seja quebrada e que o nome do Senhor Jesus Cristo faça-se grande sobre essas pessoas, ó Pai. Nós oramos, nós te pedimos, intercedemos por essas almas, por essas pessoas. E Pai, ajuda-nos para não nos tornarmos uma dessas. A tua palavra vai dizer que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Livre os nossos pés, tire para longe o seu aprisco. Livre a nossa vida para que não te caminharmos longe da tua presença. Livra-nos de não termos o azeite necessário para o dia da sua volta, Senhor.
Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos ofertar, querido, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, pegue na sua mão, você que trouxe a sua contribuição, nós vamos apresentar diante do Senhor, nosso Deus, com alegria. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, e com alegria e fidelidade, traz dentro da tua casa neste dia, que a tua mão continue sobre eles, que de nada tenham falta, mas de tudo veja o Senhor cuidando e suprindo e abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém? Nossos irmãos estão passando, você coloca aí a sua contribuição em nome de Jesus. Senhor Jesus, já quero ser igual. Construídos. Nós temos muitas nações que não conhecem ao Senhor, nunca nem sequer ouviram falar no nome de Jesus. E há muitas nações que não têm um versículo sequer traduzido na sua língua materna. Então, vamos orar para que Deus abra essas novas portas, essas nações, em nome de Jesus. E também, nós vamos orar por portas de emprego e oportunidades financeiras. Então, você que tem um ente querido ou que precisa de uma porta aberta, amanhã nós vamos estar orando, intercedendo por isso em nome de Jesus. Amanhã o nosso profissional é trazer uma oferta especial amanhã, irmão, no sentido de semearmos na obra do Senhor, lançarmos diante do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé então, nós vamos orar. Nessa oração final, nós vamos apresentar a vida da Helena Vitória, que está enferma, orar por Wagner, pela Josiane e família, Vitor e Júlia, tá bom? Nós vamos estar com essas famílias. E amanhã, irmãos, amanhã às 8 horas da manhã, nós temos aqui oração na direção da nossa catedral, tá bom? Das 8
às 9 da manhã. Amém, irmãos? Vamos orar então em nome de Jesus, vamos falar com Deus. Pai, é no nome de Jesus que nós oramos. Apresentamos, ó Pai, cada uma dessas famílias e as nossas famílias diante do Senhor. Rogamos a Tua graça para aqueles que estão enfermos, encontrem com cura, para aqueles, Pai, que estão aflitos, encontrem com paz, para aqueles, ó Pai, que precisam de direcionamento, seja luz para os pés, lâmpada para os caminhos. Nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor opere grandiosamente na vida deles e na nossa vida. Senhor, muito obrigado por essa noite, pela graça que o Senhor nos deu de estar reunidos diante do Senhor, Pai. E do mesmo jeito que o Senhor nos trouxe em paz, nos leve em paz. E se o dia de amanhã nos pertencer, que seja a Sua graça, bondade, favor e misericórdia. Assim, Pai, nós oramos, te pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para todos, sempre, vamos ter todos juntos. Amém. E vamos dizendo a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus.